Este é mais um RL Cast. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Estamos aqui com mais um RL Cast. Eu tenho certeza que todos os sábados, às 14 horas, você já está esperando o nosso novo episódio. E hoje eu vou te falar, o episódio de hoje está mais do que especial, porque nós vamos trazer um tema muito importante, muito relevante, que tem a ver com aquilo que Deus está fazendo hoje. Hoje nós vamos falar sobre adolescência, sobre adolescentes e o mover de Deus no meio dos adolescentes. Amém. E tem um convidado muito especial para falar desse assunto, mas antes de apresentar ele, eu vou aqui cumprimentar, os meus âncoras aqui que têm sempre contribuído conosco, o pastor Jonathan. Fala, galera. Sempre traz esse aspecto cultural, intelectual, sempre com abordagens aqui intensas e poderosas. E também está conosco o pastor Michel Dutra, que também foi alguém que se converteu quando adolescente, participou de uma readolescente, e tem muito para falar hoje. Mas o nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos. Estávamos esperando ele, né, John? Tá há um tempo já. Muito tempo Ele quase esperando. não chegou hoje. Agenda lotada, não atendeu a ligação. É o maior comunicador da Igreja Videira. Se você não consegue falar com o Guilherme, manda mensagem aí no chat agora que ele vai responder todo Não, mundo. não faz isso não. E hoje está conosco o pastor Guilherme Rigonato. Pastor Ei, Guilherme. Honra, pastor, obrigado. Pastor Gustavo, que honra. Obrigado, meu pastor. Obrigado, os irmãos, pastor Michel, pastor John. Eu ia complementar o senhor, pastor Gustavo, dizendo que o pastor Jonathan é um pastor desconstruído. Vixe. É. Opa. Cuidado com essa conversa, porque já teve essa conversa aqui. Já? Então pronto, então não vamos entrar nela. Na verdade, quando nós falamos sobre masculinidade, homem desconstruído, lembra da conversa? Lembro. Misericórdia. Misericórdia. Mas eu só queria dizer, pastor, da minha alegria de poder fazer parte desse mover de Deus. Como é um privilégio a gente ver adolescentes que numa fase que todo mundo diz que é a mais difícil da vida, mas no meio da igreja nós vemos esses adolescentes felizes, né, pastor? É verdade. Aleluia. Eu acho que uma das coisas, irmãos, o pastor Guilherme está aqui, todos nós, hoje somos pastores e trabalhamos também com adolescentes e temos visto realmente o que Deus tem feito no meio dos adolescentes. Eu já vi isso acontecer antes, pastor Guilherme, há uns anos atrás, quando eu me converti em uma readolescente. Nós tivemos aqui na igreja um tempo, um momento, onde realmente nós vimos que Deus estava se movendo no meio dos adolescentes, e esse grande mover que nós tivemos aqui resultou hoje em muitos pastores. Amém, verdade. Eles foram tocados ali na adolescência, marcados, chamados, e hoje eu sou um exemplo, mas nós temos muitos exemplos de muitos que foram marcados naquela época. E hoje, pastor Guilherme, eu não sei quanto a você, mas o que eu percebo hoje é que nós estamos vivendo um momento parecido, mas com certeza numa dimensão muito maior. Amém. Em relação ao que Deus tem feito. E nós queríamos ouvir você, você que tem sido um pastor referência, de adolescentes, alguém que não se converteu, mas que cresceu no nosso meio, Sim. que foi um adolescente incendiado, mas que também hoje, como pastor adolescente, tem visto acontecer. O que você acha que está acontecendo? Pastor, eu vou dizer que eu nunca me senti nem um pouco preparado para estar vivendo o que eu estou vivendo. Realmente é muita graça. Porque se o senhor olhar, pastor, é uma salvação num número absurdo. Se nós olharmos para outras igrejas, a quantidade de adolescentes que têm sido salvos nos nossos dias e aqui em Goiânia é realmente um mover de Deus e não tem como explicar. Não tem técnica de, pregação, Muita gente diz assim, não, para o adolescente tem que pregar de um jeito especial. Não existe um manual, né? Não tem. E é interessante porque as outras igrejas, elas querem achar essa receita, a receita de ouro para que o adolescente fique na igreja. Mas eu creio na nossa palavra, a nossa palavra da graça que tem salvado simplesmente porque é Cristo. É Cristo, muitas vezes, com aqueles jargões, Eu estava vendo o encontro do Obreiro Alexandre. Você fez isso aqui, você me pegou. Exatamente. Metade da audiência dos adolescentes já estão mexidos aqui, só por fazer isso aqui. É 6-7, farmando áurea com Jesus. Só ia dizer que o Obreiro Alexandre foi pregar no encontro dele, e aí ele falou, você sabe, você tem que farmar áurea com Jesus. Aí chegou a notícia, eu falei, rapaz, isso aqui é uma palavra de adolescentes, Mas perceba, Gênio. Nada disso por si só tem poder, mas o fato de Cristo ter sido a nossa palavra é que tem feito. E o pastor Gustavo disse muito bem, lá atrás teve esse mover. Sim. Eu acho que o senhor vai lembrar, pastor, dos nossos vestibulandos vencedores. Lembro demais. Era um movimento que os vestibulandos, eles vinham para buscar Jesus, e na época tinha até um voto, que todo vestibulando ia, quando ele passasse, ele não ia fazer só um trote, porque tinha um trote, que era o batismo da faculdade, mas que ele ia pregar como iniciação dentro da faculdade dele. Então, assim, eu participei desse início,
Mas hoje, olhando o que Deus está fazendo, eu me sinto muito privilegiado. E eu acho que essa é uma sensação que nós deveríamos ter mais, de privilégio. Eu olhar e falar assim, Deus, como que pode a gente cuidar de adolescentes tão preciosos? E os pais não gostam. Os pais olham para o filho daquela fase difícil, eles dizem, pastor, não quer me ouvir, tá aí, fica dentro do quarto. Só que a gente fala, não, calma, tem um tesouro aí. A gente só precisa pedir para Deus sabedoria para acessar o coração deles. Antes da gente continuar, só quero te pedir já para curtir, se inscrever no canal, compartilha aí, manda para o máximo de gente possível, porque essa conversa é muito importante chegar em todo mundo. Pastor Guilherme, é o seguinte, por muito tempo os adolescentes foram meio que escanteados até hoje em alguns lugares, aqui Sim. não. Existe até a conversa de que Deus criou Adão e Eva adulto para não ter que mexer com adolescente. Boa. Então, como que você consegue hoje encontrar a palavra que sempre me perguntam, né? A paciência. Como que você consegue encontrar essa paciência espiritual? Uma coisa legal que todo pai, toda mãe desespera quando vê o filho indo para as drogas. E aí ele arruma uma paciência. Eu vou levar esse menino para a igreja se precisar. Anteontem, uma mãe me ligou, o filho dela está envolvendo com amizades terríveis, e ela disse assim, pastor, o que for preciso nós vamos fazer. Aí eu falei, então por que você não fez isso antes? Por que você, quando seu filho estava nessa fase difícil, você não investiu tempo, não investiu? E eu tenho até uma dica para pais, que você acha assim, não, meu filho não quer me ouvir. Então, só você que não entendeu como seu filho vai te ouvir. Mas todo mundo, não é só adolescente, não. Só vai abrir o coração para você se ele perceber que você se importa. E é exatamente a maneira como Deus nos conquista. Deus não está preocupado em nos trazer para Ele até que você descubra que Ele se importa. Meu Deus, Ele me amou quando eu era inimigo dele. Não, eu preciso conhecer esse Deus. O mesmo acontece conosco. Se você mostrar para esse filho adolescente, eu me importo. Não importa se você é errado. Olha, tem muitos outros adolescentes mais inteligentes que você, mas eu amo é você. Amém. Isso toca o coração. E como pastora, tem alguns mais difíceis que outros, mas o que eu tenho aprendido? Os frutos mais doces que nós experimentamos em ministérios são aqueles que você mais descansou. Então, eu não fico preocupado em conquistar alguém que não quer. Tá cheio de pastor querendo ir atrás daquele adolescente problemático, pastor Gustavo, que ele não gosta de mim, você fica se esforçando. Eu não me esforço, eu só falo o seguinte, Senhor, me dá uma oportunidade e descanso, porque às vezes vai parecer uma batalha em glória, né? Aquele negócio, você liga, você chama para o encontro, você vai na casa e nada acontece, mas eu te garanto, a palavra não volta vazia. Eu já vi adolescente sair, começar a frequentar baile funk, começar a envolver com droga, lá no meio do caos, ele lembra, rapaz, o pastor falou para mim que eu ia sentir esse vazio, e ele disse que quando chegasse a hora, ele ia estar pronto para me receber. Veio bater no culto aqui, pastor, tô de volta, veio com a jaqueta de rapper, já tinha virado trapper no mundo. Ele voltou e falou, pastor, eu tô aqui por causa daquela conversa, no dia que eu saí, o senhor falou para mim, quando você perceber, eu ainda vou estar aqui te esperando de braços abertos. Guilherme, então, um amor que não espera a resposta certa, ele só espera Deus fazer. Você falou aí de se importar, né? O adolescente realmente ele se abre para pessoas que eles percebem que se importam com eles. Verdade. Mas eu sei que você está na igreja desde o começo. Você lembra de alguém, uma liderança, um líder que se importou com você e que você se inspira hoje para liderar os adolescentes? Demais, demais. O pastor Gustavo vai se lembrar porque nós crescemos ali numa rede chamada Timóteos Teens. Opa! E lá no meio, é engraçado, eu filho de pastor, parece, né, que o filho de pastor tem muitos amigos, mas no meu caso eu nunca tive. Pelo contrário, eu orava muito e dizia assim, Deus, eu queria alguém para estar comigo. Que é outra chave de adolescente. Adolescente não quer estar sozinho, ele quer estar junto. Quer uma turma, né? Quer tá o pastor Gustavo está promovendo o maior aulão de vestibular que nós já tivemos na história da nossa igreja. E você sabe qual que é a sensação? Eu faço parte de algo. Ele vai para o aulão, é só aula, é só uma turma, mas o adolescente ele sente o seguinte, eu faço parte de um time, de uma equipe, isso aqui é um grupo que eu pertenço. Sim. E na época, pastor, foi a minha oração. Aí, pastor Michel, eu lembro que numa célula todo mundo me ignorava, e aí de repente um líder, que inclusive tem meu nome, Guilherme, né? Hoje ele não está mais aqui na videira, mas ele continua, e aí ele chegou para mim e falou assim, eu percebi que você anda muito sozinho, a partir de hoje você vai andar comigo. E isso entrou na minha cabeça, eu falei, bicho, o cara tá me abraçando, eu não fiz nada para ele, o cara quer ser meu amigo. E aí eu me lembro que todo evento da videira eu sempre estava, porque filho de pastor não tem muita opção, seu pai tá lá, você vai ter que estar. Só que ele me procurava, ia lá e falava assim, finalmente eu te achei, bora ali.
E eu ficava pensando, caraca, eu não tô sozinho, tem alguém para eu caminhar. Não por menos, esse Guilherme se tornou meu discipulador, eu virei líder. E na época já era o pastor Marcos Nogueira, lá na Videira Praça da Bíblia. E aí eu fui crescendo até me tornar discipulador também dentro da minha rede. Então, foi algo que me marcou. E olha para você ver, ele não fez grande coisa. Se eu te falar que ele pregava a palavra, meu Deus, que palavra gigantesca. Não, Guilherme Borges nunca teve nada de relevante. Só Pelo chamou pra andar contrário, perto. só porque ele estava perto. E eu vejo hoje, realmente, assim, o que o pastor Guilherme falou, irmãos, essa sensação de pertencimento, né, de você estar junto. O adolescente, ele quer isso, ele quer participar de um grupo, ele quer estar naquela comunidade. E hoje eu tenho visto, né, as nossas células, que têm crescido muito, né? Hoje nós temos células aqui com 50 adolescentes, é um negócio impressionante É que chocante. Deus tem feito. Mas o que você percebe? Eles querem estar junto. Eles querem estar perto, eles gostam de estar ali, eles se sentem pertencentes a algo, e eu acho que isso aqui é fascinante. É você poder mostrar para ele, né, que ele pode estar ali perto. O pastor Guilherme também falou algo sobre essa questão aqui de muitos pais que às vezes ficam preocupados. Eu sempre digo o seguinte, não é proibindo, se uma criança, por exemplo, está com uma faca na mão e você vai tentar tomar a faca dela, o risco dela cair, se machucar é muito grande. É verdade. Então, como que você lida com isso? Você oferece algo melhor. Amém. Então você pega um chocolate. chocolate e fala, ó, quer trocar? Claro que ela vai querer trocar. Então, às vezes tem pai que ele está querendo proibir. Isso. Ele está querendo falar, não vai, não faz, e muito impositivo. E aí o adolescente se fecha, não se abre. E a conversa sempre é qual? Meus pais não me entendem, meus pais não me compreendem. Porque realmente não entende, não compreende, o universo é diferente, nós estamos vivendo em épocas diferentes, culturas diferentes. Você como pai tem que entender, o adolescente também tem que entender. Sim. Que realmente se trata de um pensamento diferente. Outro dia, eu estava vendo alguém falando, é porque hoje em dia você critica muito o Six Seven, você critica muito o Pharma Áurea, mas você sabe, nós também tínhamos os nossos jargões Nossa, Tinha. um e monte. eram insuportáveis para os nossos pais. Eu tenho vergonha. Então todas as gerações tiveram isso. A nossa geração, se eu não me engano, foi de um canal maldito, né? Como se diz. Antônio! Nunes! Era só os memes chato. Ah, meu Então Deus. assim, toda geração tem, acredite em mim, e esse é um problema, pastor Guilherme, porque eu até prego isso, eu falo muito sobre isso, Deus colocou uma palavra no meu coração, né, que o na primeira carta que João escreve, ele fala uma coisa poderosa, ele fala, ó, jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes. Amém. Mas você sabe, qual que é a mensagem que se prega e se fala até mesmo em púlpitos? Que essa geração é uma geração fraca. Mas não é isso que a Bíblia fala. Sim. O problema é que uma geração acaba querendo ser sempre perseguir a outra geração, ao invés de se tornar para a próxima geração um referencial. Sim. Entende? Por que muitos jovens, muitos adolescentes saem de casa, muitos adolescentes se revoltam? Porque não vê o referencial. Sim. Então, você sabe, é importante que você, primeiramente, entenda, seu filho é diferente. Ele realmente vive hoje uma cultura diferente, ele está num momento diferente, então é preciso oferecer algo para ele que realmente chame a atenção e ele possa querer fazer a troca. Esse programa hoje, apesar do tema ser adolescente, talvez o maior público aqui seja pais e líderes, né? Sim, claro. Porque até para um adolescente estar assistindo, nós tinha que ter colocado um sabonete cortando aqui, alguém lavando um tapete, ter a atenção deles é bem complicado. E as perguntas que sempre me fazem é, como eu posso obrigar meu filho para a igreja? Mas eu sempre falo, não seja chato, é isso que o pastor Gustavo está falando. Se você for chato, você perde o coração, você perde... Mas como que eu vou obrigar sem ser chato? Eu também não posso desvalorizar a igreja. Por quê? Eu obrigo meu filho para a escola? Obrigo. Se eu chegar lá e falar, vamos para a escola, Miguel? Não, hoje não. Então tá tudo bem, bebê. Não é assim que funciona. Eu vou obrigar, porque eu dou valor para a escola. Claro. Então, se eu dou valor para a igreja, eu vou ter que, de alguma forma, obrigar. Mas como que eu posso dar esse chocolate para tirar a faca da mão dele? Do filho para escovar o dente. Né? Pois é, então você pode... vamos pro culto hoje, só que eu não vou pro culto xingando, não vou pro culto brigando, não vou pro culto agoniando. Mas depois do culto eu posso levar para comer uma pizza, Sim. posso levar para tomar um sorvete. Sim. E aí o cara vai esperar todo domingo ir pro culto. Sabe o que é interessante também? Porque... isso é uma verdade, o exemplo vem de casa também. Ele tem pai que, infelizmente, não tem o hábito de trazer a presença para casa. Verdade. E depois reclama. Porque, na verdade, o filho vê o pai xingando, vê o pai gritando com a mãe, vê a bagunça em É casa. isso mesmo. E aí, o que ele vai pensar? Uai, aqui é assim, mas lá na igreja é diferente. Isso. Há uma Eu não quero viver essa duplicidade, vida. né? Exatamente. Então, para os e pais... adolescentes percebem hipocrisia. Na Percebem. verdade, meu filho, com 10 anos de idade, sabe o que é hipocrisia. Lembra da O conversa... senhor é um gênio, pastor. Guilherme, você vai Caleb é lembrar, um gênio. lembra daquela conversa nossa do Uber, da tia? Aham. Foi assim, pastor Gustavo, eu trabalhava como Uber, e aí chamou lá, eu falo sempre o nome genérico, Dona Eunice.
E eu cheguei lá para buscar a tia, ela tava com a saiona, bibliona, coque. Eu falei, ó, tia da igreja, da Assembleia, topíssima. Vou já mudar. Eu tava ouvindo o Jornal do Pânico, alguma coisa na Jovem Pan. E me deixa em paz, deixa eu ouvir meu jornal se eu quiser. E aí eu fui e mudei pra vinha. Pecado. E aí o Guilherme colocou alguma propaganda do mosquito da dengue na vinha, que era um forrozão. Zoada de mosquito não é hit do verão. E a tia entrou no carro na hora do forró. Dela Será uma campanha contra a dengue. Isso, era um forrozão. A tia entrou, ela não queria saber. Ela entrou e eu falei, bom dia. Ela, tira essa música que forró é do diabo. Eu, mas como assim? É na vinha, tira, não sei o quê. Acabou a graça. Eu queria conversar com a tia. Pra resumir a história, a gente andando, ela reclamando. Nossa, que sol quente. Eu, não, mas tá quente, logo vai chover. Mas se chover, pior, Deus me livre. E pá, babá. Daí a corrida deu 5,80. Nós íamos chegando perto da igreja, 200 metros. Ela, para. Encarnou o João Kleber. Falou, desce aqui. E eu, não, vou te levar até lá. Ela, não, o povo lá dessa igreja é tudo uns fofoqueiro. Vamos falar que eu tô chegando de carro e sei lá o quê. Meu Deus. E daí eu fui e falei, então tá bom. Deu 5,80. Ela me deu 3 notas de 2. Falou, pode ficar com troco, meu filho. E aí ela desceu. E eu Generosa. meditando naquilo. Espírito Santo, o que é que o senhor quer me ensinar com essa situação? Ela olhou para trás, lá na frente, e veio andando. Colocou as 2 mãos na janela e falou, meu filho, Jesus te ama. Sabe o que eu pensei? Aí se lascar, velho, não quero saber de nada, eu tô chateado. Daí ela foi e falou, vem visitar nós aqui na igreja. Daí eu parei, amém. Daí eu fui pensar, Espírito Santo, o que você quer me ensinar com isso? Ele falou, lembra quando você vai lá na sua sogra domingo, correndo, não, deixa eu comer rapidão, que eu tenho cursão, que correria, eu tenho que estar de servo, vamos lá na igreja com a gente? E o que ela vai pensar? Eu não vou nessa igreja, você não tem tempo para almoçar direito. Então, às vezes, você, pai, você fica nessa loucura, e célula, e coisa, e zás. Vamos, meu filho, você tem que amar a igreja. E aí ele vai, não, eu não quero amar essa igreja, que você tá ficando louco, cara, essa igreja. Em vez de você passar a mensagem real, de que é apaixonado por Jesus, chamar seu filho para orar dentro de casa, não, você acha que isso só tem que cumprir um protocolo, ele indo para o culto, indo para a igreja. Isso aí atrapalha, o menino vai ficar com Isso é raiva. tiro certeiro. Se acontecer isso, seu filho não vai dar trabalho. Sim. Pode até dar, né? Porque não tem jeito. Não, eu me lembro de uma mãe Tem falando fase. assim, ó, minha filha não vai fazer corte, minha filha não vai ficar envolvendo com essas invenções de igreja. Porque na cabeça dela, livrar a filha dela do pecado é invenção de igreja. Ó, E, infelizmente, essa é uma história triste, porque a filha dela saiu da igreja, começou a namorar um cara, e aí o incômodo deles é porque o cara fumava cigarro dentro da casa deles. E aí o pai me procurou, pastor, o que que eu faço? Eu falei, não, o que que você faz agora é buscar Deus, porque sua filha agora com 16 anos, dificilmente você vai conseguir Acabou. obrigá-la a alguma coisa. Mas o que que você deveria ter feito? Aí eu disse, eu já ouvi da boca da sua esposa várias vezes, né, que ela não queria que a sua filha se envolvesse. Então agora vocês querem. Por quê? Porque vocês estão vendo o fruto da decisão de vocês lá atrás. Então quem está nos ouvindo hoje é o dia de você bem dizer o nome do Senhor. É hoje que você tem que ir perto do seu filho, você tem que falar assim, ó filho, agradece a Deus pela vida do seu pastor lá na igreja, porque Deus usa aquele homem, usa a esposa dele. Porque quando você faz isso, seu filho vai ter uma boa ideia a respeito de Deus. E ele vai estar certo. Agora, quanto mais você maldizer, mais difícil vai quanto ser. mais você resiste, mais Tem é pai- tenso. Tem pai que não percebe, porque enquanto ele não age, o mundo tá agindo, o diabo tá agindo. O diabo não Entendeu? descansa, não tira férias. Uma das funções do diabo ou do plano dele é reter as crianças e adolescentes, porque não quer que a família sirva ao Senhor, né? Então, enquanto o pai tá aí preocupado com coisas que são naturais, não tá trazendo a presença para casa, o filho tá Aquela, se alimentando de coisas no mundo aí que vão sim manchar o coração. aquela verdade que você é a Bíblia que o seu filho vai ler primeiro, né? Ele vai seguir o seu exemplo. Então, se você não lê Bíblia, você não dá exemplo, você, assim, até desculpa ser duro, né? A gente ficou bravo aqui do nada. Mas você não dá exemplo, você não vive nada. Ó, é igual aquele meu pai, coitado do meu pai, que Deus o tenha, mas ele fumava, fuma não que é ruim, bebe não que é ruim. Quando eu virar adolescente, o que eu vou fazer? Uai, meu pai é meu herói, eu vou beber, eu vou fumar, vou meter o louco, vou ser igual ele era. Porque é o exemplo que eu tive. Não adianta falar, ó, vai pra igreja que lá é bom, mas se eu não te vejo lá, então tenta, o domingo, como que é o domingo na sua casa, pais? Tem algum pai me assistindo aqui? É o dia santo do Senhor ou é o dia da loucura? Que tem pai que chega em casa e acha que é assaltar a casa, né? Tá tudo revirado. Ele vai olhar na câmera, foi ele mesmo e a esposa, na loucura, agonia, atrasado. Aí, né? E aí aquela agonia, pressão, o menino cria um estigma de que domingo é o dia da loucura, o dia da pressão, o dia de briga, o dia de estar atrasado. E aí aqueles pais que vão brigando o caminho todo, daí vai chegando, vai, cala a boca, agora não estamos chegando na igreja. Daí o menino vai lá no pastor e fala, pastor, a gente podia morar aqui, minha família. Ué, mas como assim não? Porque aqui meu pai ama minha mãe, me trata bem,
Então, muito diz respeito ao jeito que é a sua casa, né? O jeito que o seu adolescente vai querer amar a Deus, viver Só com para Deus. fazer também um adendo, o pastor Gustavo sempre diz uma frase, muito provavelmente já citaram aqui no podcast várias vezes, que é aquela frase de eu não quero ficar fora do que Deus está fazendo. E a verdade é que se os pais tivessem essa noção, pastor, de valor, eles não iriam permitir que o filho ficasse fora do que Deus está fazendo no meio dos adolescentes. Hoje nós vivemos uma ouvindo vocês falando, me veio algo aqui na mente, né? A palavra fala sobre essa questão de você ensinar o filho enquanto ele é criança, né? Porque quando ele for grande, ele não vai se desviar. Agora, a melhor forma de você ensinar hoje é pelo exemplo. A melhor forma de você ensinar hoje é mostrando. E acho que uma forma de você ensinar é valorizando. Aquilo que você atribui valor, seu filho também vai atribuir valor. Amém. Então, quando você atribui valor às coisas espirituais, às coisas de Deus, você realmente mostra a importância que elas têm. Só vai perceber, tem alguma criança que lá no prédio o senhor corre para te abraçar. Pastor, é porque o pai vai falar bem lá na casa. Exatamente. Então, eu acredito realmente, irmãos, né? Agora, uma coisa que eu quero trazer também para a nossa conversa hoje, que está muito boa, é essa questão da comunicação, pastor Guilherme, porque eu acho que isso também é muito relevante hoje, a forma de comunicar o evangelho. Sim. Né? Então, hoje nós estamos falando de adolescentes, né? Então, existe, obviamente, hoje, como o pastor Michel falou, né? Que o diabo está agindo. Então, existe um mover das trevas tentando, de todas as formas, distrair a nossa geração de adolescentes. Porque entende, sabe o poder que eles têm. Sim. Porque hoje eu estava falando para os irmãos, há uns anos atrás, nós tivemos um grande mover no meio dos adolescentes que resultou em uma leva de pastores, né? Então, houve um grande mover. Agora, nós estamos hoje no nível muito maior. E a gente fala só de pastores, mas também tinha aqueles que não foram chamados, mas que hoje são irmãos que ajudam a manter a igreja. Não, hoje é impressionante. Estavam lá naquela época. Agora, começaram lá. Hoje nós estamos vendo um grande mover. Sim. Deus tem nos dado muito, né? Como eu disse, né? Batismos enormes, encontros enormes, e o tempo todo adolescente. Então nós estamos diante de um grande mover. Amém. Eu até tenho chamado, né? Deus me deu uma palavra um tempo atrás sobre isso, até escrevi um livro falando sobre isso, que é a geração da graça. Amém. Por que eu tenho chamado de a geração da graça? Que é a geração que foi criada debaixo da mensagem da graça. Porque nós, né, em algum tempo, em algum momento, nós ainda tínhamos muita mistura, né? Às vezes o entendimento da graça não era tão claro como ele é hoje. Né? A Bíblia fala que a vereda do justo é a luz da aurora, vai brilhando, brilhando. Hoje, nós temos muito mais clareza. Claro, estamos vendo um momento de clareza em relação a essa mensagem. Tem muitos anos que o pastor Luiz tem pregado de maneira, né, incisiva sobre isso. E os nossos adolescentes hoje eu me sinto velho, porque, por exemplo, eu converso hoje com, né, o obreiro Alexandre, né, alguns irmãos, que quando eu converti eram bebês. Pegou no colo. Era coisa assim. E hoje já são homens, né? Agora, o que eu estou dizendo para os irmãos é o seguinte, essa geração, ela foi criada debaixo de uma mensagem. Qual que é a mensagem? A mensagem da graça. Amém. Agora, imagina o potencial que eles têm. Percebe? O tanto que eles não são mais ousados. Amém. Então, quando eles pregam, eles falam, porque os irmãos sabem, a mensagem da graça, a Bíblia fala que quando você tem um entendimento de que você é amado, isso tira o medo, isso tira a timidez, isso tira a vergonha. Coragem. E você vai falar com ousadia. Amém. Então, esse adolescente, quando ele fala com ousadia, ele fala com trepidez, ele fala sem medo. Agora, por causa da mensagem. Sim. É engraçado que eu vejo os adolescentes nos núcleos. Eles colocam os alunos em roda e ele senta, ele vai com a Bíblia, um papelzinho na mão e pregando, apontando o dedo com ousadia. Não de acusação, mas aquela coisa do fervor na pregação. Sim. O senhor falando, eu lembrei desses adolescentes. No Instagram a gente vê isso, né? Os nossos adolescentes nos núcleos. Com ousadia, por quê? Porque sabem que são amados. E é interessante porque a gente atribui a isso maturidade, né? Não, a pessoa, ela é muito ousada e ela fala com uma maturidade além da idade dela. E eu acho isso maravilhoso. Pais pensam que maturidade é dinheiro. Então eu me lembro de um pai que pegou o filho dele, trouxe para nós e falou só, o meu filho já dá mentoria. Falei, é nada. Quantos anos seu filho tem? Não, meu filho ele tá com 14, mas ele já dá mentoria. E é o seguinte, ele já tem 3 empresas e ele já faz isso, já faz aquilo. E aí eu fui conhecer o garoto. Na verdade, os pais eram empresários e os pais iludiam o menino, que o menino era super maduro, né? Porque nunca foi. Aí ele completou mais ou menos uns 16 anos, pastor, sumiu do nosso meio. Eu falei, cadê aquela maturidade toda? Foi ver, né, bagunçada a vida, não frequenta mais céu, não frequenta mais nada. Por quê? Os pais supervalorizaram
negócios, dinheiro. Se o meu filho tiver com um negócio, se o meu filho tiver apresentando um podcast, né, na cabeça deles, isso é maturidade. Mas qual que é a verdadeira maturidade? É conhecer a Cristo. É verdade. É conhecer o Evangelho. É entender a identidade dele no Criador dele, não naquilo que dizem no mundo. Que adianta E ganhar o viver mundo cada- inteiro e viver perder cada- a alma, né? Viver cada fase da vida, né, pastor Isso. Guilherme? É uma carga que não está Isso é outra preparado. coisa importante, né? O pastor Luiz sempre fala sobre isso, mas é verdade, irmãos. É preciso viver cada fase da sua vida. É preciso viver cada momento. É claro Bem. que você deve ver cada momento em Deus, mas muito cuidado para não acelerar processos na sua vida que são importantes. Então, Amém. você pegar um adolescente, é igual aquela coisa. Um adolescente, na minha opinião hoje, você pega uma criança, um adolescente vestido como um adulto é estranho. É. A mesma coisa é você pegar um adulto vestido como um adolescente, é ridículo. Vovô garoto. Entendeu? É a criança que é Tem vestida muito. como adulto, né? Porque- Que porque tem maquiagens muito disso pesadas. hoje, né? tudo Tem mais. até pastores, já vi pastores falando isso. Nós que somos pastores de jovens e adolescentes, nós temos que nos vestir. Eu não acredito que eu tenho que me vestir como adolescente para eu poder me comunicar com ele. Tem claro, um amigo meu que gastou 10 mil pra ficar parecendo com é um adolescente. absurdo. Você tem que se vestir como você tem que se Que jeito é vestir. Saiu da igreja. Com a sua idade. Agora, me entenda, eu acredito realmente que tem que haver o quê? Uma comunicação, uma forma de chegar até eles, né? Uma maneira deles poder de chamar a atenção deles para nós. Sim. Irmãos, entendem? Sim. Então, o que que eu queria propor aqui para os irmãos em relação ao assunto, que eu acho que é importante, exatamente isso, irmãos. O pastor John está aqui mesmo, o pastor John é alguém que escreve livros, né? E ele né, teve Deus, né, obviamente, foi o Espírito Santo que guiou ele, mas eu vejo o John, ele é conhecido em muitos lugares. A gente É tava lá em verdade, São Paulo, famoso. a gente tava em São Paulo e o povo vinha, eu falei, quer tirar foto comigo? Não, é com o Jonathan. Olha, rapaz. Ele é que é o menininho da saga do infinito. O cara veio assim com o celular pra mim, assim, eu falei, quer tirar uma foto? Não, o senhor pode tirar uma foto comigo. Não. Vendo? Aí não, Misericórdia. pastor, não. Roubando o brilho do pastor, roubando a áurea. Que temor, quase cai duro. Misericórdia. Mas é verdade, porque o pastor Jonathan hoje, ele viu, né? Deus deu uma direção de como se comunicar, né? De como usar a linguagem do adolescente, né? A maneira, e pregar o evangelho. Então, Paulo falava isso, né? Fiz-me fraco para com fraco, a fim de ganhar o fraco, fiz-me forte para com forte, a fim de ganhar o forte, fiz-me todo para com todos, a fim de ganhar alguns. Isso significa que Paulo, ele entendia a necessidade de se comunicar e chegar. Eles chegam hoje e falam, pastor, e aí, qual anime que você tá vendo? Demon não sei do que. Rapaz, o último anime que eu assisti foi Dragon Ball GT. Eles acham que eu escrevo porque eu sou fã. Não, eu não sou fã. Até assisti um Dragon Ball, um Naruto, One Piece, mas é a necessidade de comunicar o evangelho com essa geração. Chamar a atenção dele, ganhar eles para si e depois levar, conduzir eles a Isso é o Cristo. chocolate que a gente tava falando. Sim. Isso. É aquela coisa, ao invés da mãe proibir, Isso. né, chegar lá. Esses dias eu tive meu filho, 10 anos de idade, ele começou a ver um anime. Eu tava incomodado, porque eu percebi que tinha algo errado. Eu entendo, esses animes, tem muitos animes que tem muito ocultivo, muita coisa que você, Muito. na minha época, Espiritual, obviamente, exatamente. Anime é do diabo? Depende de Ele- qual. Ele pediu pra eu comprar pra ele um anime, um mangá, né? Eu fui lá e comprei. Ele tava querendo demais, depois eu fui ver, eu falei, esse negócio tem alguma coisa errada. Mas você sabe, eu não proibi. Eu orei, eu e minha Amém. esposa oramos, deixamos. E ele começou a ler e ele começou a se sentir incomodado. É mais Olha, fácil proibir do Ele que... fez no outro dia, ele falou, pai, tô angustiado. 10 anos de idade. Ó, isso é um Tem- milagre. Tem alguma coisa que tá acontecendo, não sei, esse negócio não tá bom, não é de Deus. Sabe o que ele fez? Queimou. Uau. Ele Glória a mesmo Deus. Foi lá e a mãe dele falou, eu não vou queimar, você que tá falando. Ele foi lá e queimou no outro dia e Glória a orou e repreendeu e percebeu. Porque às vezes nós ficamos querendo proibir, e você sabe, às vezes proibir não é... Eu louvo a Deus, meu pai mesmo não sendo crente, pastor Guilherme, ele não me proibia as coisas, mas ele me orientava, me direcionava, me mostrava como que as coisas seriam. Muitos pais acham mais fácil proibir do que Mas ensinar. você né? sabe, isso a proibição às vezes gera curiosidade. É. Isso. Atiça a vontade. Proibição é a lei, né? E atiça a vontade. E às vezes é melhor você tentar ensinar, mostrar, oferecer o chocolate, como o pastor Jonathan mesmo faz. Ele pega lá o anime e coloca a mensagem do evangelho. E quando o menino vai ler, ele fala, poxa vida, percebe? Então eu acho que a comunicação com essa geração é importante. Eu recebo ligações diárias, pastor, de mães. Meu público do Instagram é 80% mãe. Elas falam, pastor, proíbe meu filho aqui, fala com ele gosta muito, você proíbe ele de ver o anime. Seu livro eu vou comprar, mas é para proibir, né? Claro, primeira parte, o menino ia ler o proibindo, ia largar para lá o livro, ia funcionar. Pra você ver a falta da sabedoria. Daí eu sempre falo, você tá assistindo novela? Tô. Não, eu não vou te proibir de ver novela, deixa ele assistir o negócio. Senta com ele junto e explica, ó, isso aqui não é legal. Ah, não, porque tem o Satã. Oh, não, mas já parou para ver que o Satã é um mentiroso, que é o fraco, que se faz de forte? Então ensina através disso para ele, só que é muito mais fácil. Proibido A que vida ensinar. sexual, por exemplo, do adolescente, né, é um caos, porque aí ele começa a ter os hormônios
E aí tem pais que só dizem assim, ó, não pode ir com essa galera, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Ele só começa a pensar em maneiras de mentir. Então, o pai, ele só empurra o filho para mentir para ele na frente dos pais. Não, sim, papai, sim, mamãe. E nas costas, meu amigo, o pau E quebra. o Então, pai mente pra si mesmo, acreditando. como se proibir fosse ensinar. Então, é preciso sentar com esse adolescente e dizer assim, meu filho, você quer fazer sexo antes do casamento? Esse caminho, você pode seguir ele. A vida é sua, mas deixa eu te contar. Você pode ter um filho fora do casamento. Sim. Sua vida pode ser destruída. Olha o que pode acontecer. Ou seja, ao invés de gastar energia só brigando, gasta energia ensinando. Leva para tomar um café e fala, não, hoje eu vim aqui para te ouvir. Me conta, quais lutas você está tendo? Eu quero te ouvir. É o relacionamento. Isso é relacionamento. Não, Que às vezes tem pai que ele só quer proibir, ele só quer falar pra criança não fazer, pro adolescente não fazer, isso não vai dar certo. Não vai. E por que não vai dar certo? Porque isso só vai atiçar ainda mais a curiosidade. Eu já vi pai, a gente sabe, adolescente ele tem muitas tentações, Sim. muitas crises. Uma das tentações, obviamente, é a pornografia, é a masturbação, principalmente quando ele tá na fase da adolescência. Mas eu já vi o pai que ele fica contando até o tempo que o menino tá no banheiro. Eu tá doido. eu conheço um que colocou câmera Bate no na quarto. porta, O menino nem toma banho. Eu conheço um que colocou câmera no quarto, aí quando o filho deita na cama, o pai ele pega o celular. Ó, tô te vendo agora, viu? Tá louco, irmão. Isso não é um pai, não. Rapaz, você tá acabando com seu filho Você desse tem que jeito. entender que o seu filho, você tem que transmitir confiança pra ele. Percebe? Meu pai, eu lembro, eu ia pra festa, é óbvio, é um exagero, meu pai não era crente, mas eu consigo ver muita sabedoria, porque ele me deixava ir pra festa muito novo. Vou falar a idade que eu tinha quando eu ia pra festa. Vocês vão escandalizar, mas eu ia muito novo pra 8 festa. anos. Mas ele sempre orientava, direcionava, ele nunca proibiu. Percebe? E eu nunca realmente aprontei, porque o fato do meu pai me dar aquela permissão gerava um temor no meu coração. E não aquela sensação de eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Engraçado que eu também comecei, eu tinha uma fase escura na minha adolescência. Até hoje, né? Já, né? Escura. E eu lembro quando eu saía para festas, a minha mãe não proibia também não, mas quando eu chegava em casa na madrugada, ela tava orando. Uau. E aí muitas vezes quando eu estava nas festas, eu lembrava da oração dela. Eu lembro que eu tive algumas experiências e ali na hora eu lembrando da minha mãe orando por mim e Deus, eu era desviado, Deus falando comigo. Aqui não é o seu lugar. Mas você sabe que eu percebo que existe uma preguiça, ou talvez um entendimento errado. Acho que é preguiça e entendimento errado dos pais a respeito de relacionar com os filhos. Né? Porque eles acham, não, o filho tem que só ouvir o que eu vou mandar e pronto. Mas ele não quer sentar para tomar um café, chama para tomar um refrigerante, um milkshake, vamos conversar aqui? Exatamente. Vamos saber como é que tá a sua vida? Sabe, uma coisa que eu vi que faz diferença é o pai pegar a sua filha, leva ela para jantar para você ver. Entendeu? Desde pequena mesmo, ali com 5, 6, 7 anos, você leva ela para jantar, dá um presente para ela, conversa com ela, trata ela bem. Porque você vai estar imprimindo um valor para ela. Né? Senão Não um vai aceitar padrão, qualquer né? coisa, né? Com Não certeza. vai aceitar qualquer coisa. Esses dias o pastor Fabiano estava falando sobre isso, né? Não sei, um exemplo que ele deu de uma menina que havia se casado e na verdade, alguém estava querendo cortejar ela e deu flores para ela, né? E ela falou, olha, flores você não vai conseguir me comprar, não. Você não vai conseguir me ganhar com flor, não. Porque meu pai me dá flor desde assim, todo dia ele me dava uma flor. Agora, por que eu tô falando isso? Porque isso foi uma forma do pai conseguir mostrar o valor que ela tinha. Percebe? Você como pai, né? Acaba que hoje o assunto foi para esse lado, né? Glória a Deus, o Senhor sabe do que ele quer falar. Curte para a parte 2. Mas eu acredito que você como pai, entenda. O seu adolescente, ele quer conversar. Amém. Ele quer ser ouvido, ele quer, de alguma forma, ser compreendido. E às vezes você só proibindo não vai resolver. Sim. Só falando, e às vezes vendo problema, e muitos até falam, querem jogar na conta dos pastores, pastor, resolve para mim, proíbe ele de fazer. Aí a pergunta é, por que será que você acha que seu filho vai me ouvir mais do que você? Sim. Talvez é porque eu parei para ouvir ele mais Muitas do que você. vezes eles estão falando pelo comportamento. É. E o pai não percebe. Não, e eu vou até falar de nós aqui na mesa. Pastor Gustavo, pastor Michel, pastor Jota. Nós somos pastores porque nós vimos alegria em pastores que nós seguimos. Sim. Claro. Ele te olhou e falou, rapaz, eu quero ser homem de Deus igual esse pastor. Ninguém obrigou a gente a estar aqui. Então por que você acha que seu filho adolescente vai estar na igreja porque ele foi obrigado? Não, ele vai estar porque ele se apaixonou por alguém que também é apaixonado em Jesus. E Aleluia. outra coisa, não veja no adolescente, como nós já falamos aqui, um problema. Não veja nele, não, muito pelo Não, contrário. existe muita. Esse dia um cara chegou em mim e falou: Ó, sabia. Misericórdia. Sabia por que Abraão levou Isaac para sacrifício ainda pequeno? Porque se fosse adolescente não ia ser sacrifício.
Porque existe essa ideia de que o adolescente, assim, acaba logo. Chegou a fase misericórdia e acaba essa fase, porque misericórdia, a vontade é de sumir com esse menino. Agora mesmo, esgotou as vagas, o menino tava lá, troca o ingresso de quadra por um adolescente aqui e tal, ele já sabe programar. Só que um adolescente intenso é algo, assim, glorioso. Não, e outra coisa, irmãos, não se iluda. O inimigo ataca essa geração, porque é o que eu falei, essa é uma geração, esse é um momento, é uma fase na vida de formação, de pensamento, de identidade, de quem ele vai ser, de onde ele vai chegar, das coisas que Deus vai fazer através da vida dele. Eu falo para os irmãos, eu fui conquistado na minha adolescência. Eu fui chamado para ser pastor na minha adolescência. Nós fomos todos aqui, de alguma forma, foi na adolescência que Deus chamou, nos marcou. Então, é uma fase onde ele está aberto. E outra coisa, eu estava lendo esse dia, pastor Guilherme, achei poderoso. Mas hoje, as pesquisas afirmam que nas gerações de hoje, há uma procura muito maior por igreja no meio da adolescência. Glória a Deus. Hoje nós temos visto adolescentes procurando, eles querem. Entende? Por quê? Porque nós estamos diante de um campo aberto. Eu Aleluia. acredito realmente que nós estamos diante de uma grande colheita. Glória a Deus. Mas Deus falou isso para mim, essa é a geração da colheita. Amém. É a Amém. geração Eu da creio. colheita. Nós vamos colher aquilo que não plantamos. Amém. A unção e a comunicação Glória a ferramentas fortes, né? Amém. Irmãos, tá muito bom o nosso papo. O próximo, às vezes o adolescente está assistindo e viu a gente conversando com seu pai, seu pastor. No próximo, nós vamos deixar um sabonete cortando aqui e nós vamos falar meia hora com você em Pra nome de chamar sua Jesus. atenção pra E- nós. Mas esse foi mais um... RL Cash.